Rodrigo Silva, 35 anos, do bairro Roseli, em Araçatuba, morreu na Praça da Fumaça domingo à tarde. Após passar mal, quando a polícia chegou no local, ele já estava sem vida. A polícia foi chamada às 14h30. Quando chegou no local, o corpo já estava coberto com uma manta que fora colocada pelos bombeiros. E olha só, nós temos um caso onde a Polícia Militar de Araçatuba apreendeu quase R$20 mil em dinheiro e fechou uma festa que era realizada em uma chácara da cidade. Isso aconteceu na sexta-feira. O nome da festa era Se Prepara. 800 pessoas em um local onde não poderia acontecer por conta da quarentena. O dinheiro era proveniente da venda de ingressos e também daquilo que foi consumido no local. O caso foi registrado como infração de medida sanitária preventiva, punida com detenção de de um mês a 1 ano de prisão, além de multa. Esse local que já estava sendo observado pela polícia, como também pela Guarda Municipal da cidade de Araçatuba. Olha, um ajudante de pedreiro de 42 anos em Penápolis, ele é acusado de tentar agredir e ameaçar a ex-companheira dentro da igreja durante um culto ontem à noite. A dona de casa, de 25 anos, mora no bairro Planalto e contou à polícia que viveu com o acusado por 5 anos e tem uma filha de 3 anos com ele. Domingo à noite, ontem, portanto, ela assistia um culto em uma igreja na Vila Aparecida, quando foi surpreendida pelo investigado que invadiu o prédio. Estava embriagado. Tentou dar um soco nela, mas foi contido pelos outros fiéis. Antes que a polícia chegasse, ele acabou fugindo, ameaçando-a de morte. Mais um caso onde nós tivemos aqui na cidade de Alto Alegre, onde um lavrador de 22 anos é acusado de ter ateado fogo na própria casa. A companheira dele disse à polícia que ele, para não bater nela, iria incendiar o imóvel. Foi uma equipe da Polícia Militar que acionou o Corpo de Bombeiros por volta das 3 da tarde, ao passar pela rua Andrelino Vaz de Arruda e ver que a residência estava em chamas. A companheira do investigado, também tem 22 anos, disse aos policiais que ele chegou em casa embriagado e provavelmente sob efeito de drogas, já que usa maconha e também cocaína. Ele pegou um óleo de cozinha, que começou a espalhar por diversos móveis e tentou atear fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido na casa. Além da moça, haviam 2 filhos do casal, um garotinho de apenas 1 ano e 8 meses e uma menina de 4. Apesar do susto e dos danos, ninguém ficou ferido e o caso foi registrado como incêndio, ameaça, violência doméstica e foi registrado no plantão policial. Olha, um calçadista de 23 anos, ele foi preso na madrugada de ontem em Birigui, acusado de tentativa de feminicídio. A vítima é a companheira dele, que teve um corte profundo na cabeça ao ser agredida com uma telha. A mulher, que tem 23 anos, também foi esfaqueada pelo acusado em maio e chegou a pedir medida protetiva, porém aceitou recebê-lo de volta. O flagrante foi neste domingo e aconteceu antes das 4 da madruga na residência do casal no Monte Líbano. A polícia foi no local em atendimento por uma ocorrência de violência doméstica. Ele foi autuado em flagrante. Tem um caso aqui bem confuso, mas que teve muita violência, inclusive tentativa de homicídio, onde um homem de 26 anos e a companheira dele de 18, ambos moradores do Alvorada, eles foram presos na madrugada de ontem em Araçatuba por dupla tentativa de homicídio. Uma das vítimas é uma jovem de 20 anos, moradora do Moarama, que foi baleada na cabeça. O detalhe é que essa moça é ex-companheira do acusado, que estava com o atual companheiro em um automóvel quando aconteceu o crime no Concórdia. O homem que a acompanhava tem 28 anos e fugiu com o veículo, deixando a mulher no local. Ele foi perseguido e também foi ferido por disparos de arma de fogo, mas não corre o risco de morrer em função dos ferimentos. Policiais militares foram ao local após denúncia de que havia uma mulher ferida por disparo de arma de fogo e que havia 2 veículos envolvidos. Quando chegaram ao local, a jovem já havia sido baleada, aliás, tinha sido levada para o pronto-socorro da Santa Casa. O estado de saúde não foi confirmado. O fato é que os 2 estão presos à disposição da Justiça. E a Polícia Militar de Birigui prendeu neste sábado 2 irmãos. Um tem 18
e outro tem 22 anos, acusados de participar do assalto à residência de um casal de idosos na madrugada do último dia 17. Foi na terça-feira passada. Só lembrando que, nesse caso, teve uma saveira envolvida, eles acabaram sendo presos, acabaram também sendo liberados, porém, o delegado do caso, o Dr. Eduardo Lima de Paula, ele relatou o inquérito à Justiça e representou pela decretação das prisões preventivas dos acusados e foi atendido pela Justiça. Aí a polícia foi na casa dos dois, na rua Pernambuco, mas lá foram encontrados alguns objetos que não tinham notas fiscais e que foram apreendidos. Dois televisores e também um toca-CDs. Tudo apreendido, eles estão agora também à disposição da Justiça. Uma morte suspeita. Foi às 10 horas de ontem. A vítima, Jefferson José Firmino, de 42 anos. A polícia foi chamada no local dos fatos, na rua Professor Oduvaldo Dossi, no bairro Quemil, por conta de um corpo que havia sido encontrado. Acionou também a polícia científica. Chegando no local, a vítima não apresentava sinais de violência. Uma irmã da vítima disse que ele fazia tratamento de tuberculose e também fazia uso de bebida alcoólica e de maconha. O boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Apenas uma correção, nós falamos que tinha sido sepultado agora de manhã, mas chegou uma ligação informando que o corpo será sepultado logo mais às 13 horas. E a Polícia Civil de Penápolis vai instaurar um inquérito para apurar as causas de um incêndio que ocorreu na madrugada de ontem e que destruiu o prédio de uma casa de Espetinhos. De acordo com os bombeiros, o chamado para o atendimento aconteceu por volta das 4h30 da manhã. O prédio fica na rua Timaco, com a Avenida José Joaquim Pereira, próximo a um supermercado. O incêndio foi de grandes proporções, fazendo com que o teto do prédio desabasse e danificando paredes e também todo o mobiliário. A equipe da PM isolou o local para que os bombeiros pudessem atuar no combate às chamas e o prédio seria periciado agora pela manhã. Apesar dos danos, felizmente não houve vítimas no local. Tivemos um furto consumado no centro de Birigui, foi na rua Nilo Peçanha, foi durante a madrugada, foi durante a madrugada de hoje. As vítimas aqui, um casal, né? Eles relataram para a polícia que estavam dormindo e quando acordaram que deram pelo furto, levaram uma bolsa para colocar os objetos dentro, cartões de banco, créditos também, R$250 em dinheiro e uma grande quantidade de joias, né? Foi um valor muito alto de joias. Segundo as vítimas, eles escalaram o portão da casa. Eles acreditam que o veículo que estava na garagem estava destrancado e havia uma cópia da chave da casa dentro do carro. Eles aproveitaram, pegaram as chaves, certamente, abriram o imóvel, praticaram o furto e se evadiram. Um perigo, né? Porque, de repente, se uma vítima ou as vítimas acordam, poderiam ser até né, agredidos ou coisas piores aí pelos assaltantes. Tem que tomar muito cuidado. E olha só, uma notícia aqui da nossa região foi em Promissão. Eu vi as imagens realmente impressionantes, essas imagens de um posto de combustíveis, onde um carro pegou fogo após bater em uma das bombas de combustível em um posto. Isso aconteceu na manhã de ontem. O que chama atenção, segundo o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar, é que os dois ocupantes do veículo fugiram sem ser identificados. De acordo com o que foi informado, o caso aconteceu por volta das 9h30 da manhã na rua Dom Pedro. Os dois homens chegaram no posto com um Palio e ao encostar para abastecer, o condutor acabou batendo na bomba. Com o impacto, ele tombou, provocando uma faísca que deu início ao incêndio. Ainda de acordo com os bombeiros, os ocupantes fugiram em seguida, deixando para trás o carro em chamas. Equipes foram enviadas ao local e levaram aproximadamente 10 minutos para controlar as chamas. O calor fez com que boa parte do forro, que é de PVC, fosse danificada. O carro também ficou bastante destruído. Apesar disso, a nuvem densa de fumaça que se formou chamou a atenção de populares que ficaram aí filmando nas imediações e o caso foi registrado. O destaque final fica por conta de um roubo
A mão armada aconteceu ontem às 20h45. A vítima aqui é um operador de máquinas de 51 anos. Segundo a vítima, ele que reside na rua Mantura Antônio, uma residência que faz fundos ali com o residencial Aroeiras. Ele estava em frente da casa, tomando uma brisa da noite, né? 8h30 da noite. 2 ladrões de cor branca, ambos de estatura alta, um deles armado com uma faca. Abordaram a vítima e o intimidaram para que ele entregasse os 2 celulares que estavam em sua posse. Intimidado, a vítima entregou e registrou um boletim de ocorrência para o bloqueio dos referidos aparelhos celulares. Muito bem.